Leamos a palavra do nosso Deus. Deus tem algo a falar conosco nesta noite, assim nos alegramos de estarmos em sua presença. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58 diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, todos juntos, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Eu queria iniciar esta meditação perguntando aos irmãos: quem é que gosta de uma boa notícia? Amém? É sempre bom quando nós temos uma boa notícia. Na verdade, boas notícias sempre são bem-vindas. Você já ouviu alguém chegar para você: olha, eu tenho duas notícias para você, uma boa e uma ruim, qual que você prefere? Geralmente a gente, é difícil, a gente quer, deixa a ruim de lado, fale somente a boa. Boa notícia, meus irmãos, é algo que todos nós desejamos e almejamos. Na verdade, a gente acorda querendo boas notícias, né? Neste texto que nós lemos, neste versículo que nós aqui nos debruçamos hoje, Paulo, ele tem uma boa notícia para dar para a igreja nesta noite. Sabe qual é a boa notícia? O vosso trabalho não é em vão no Senhor. Amém? Meus irmãos, isso aqui é maravilhoso. Quando nós olhamos aqui a tradução da palavra grega para trabalho que Paulo usou, é como um serviço intenso unido a aborrecimentos e fadiga. Aqui o trabalho, a tradução dessa palavra grega quer dizer o ato de bater no peito com aflição e até angústia por causa de uma tarefa exaustiva. Agora eu pergunto a você: quantos aqui já se sentiram assim? Você trabalha e falou: olha, eu não aguento mais trabalhar. Você serve, eu não aguento mais servir. E aí você diz assim: olha, eu acho que não vale a pena continuar trabalhando. A boa notícia nesta noite é que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Amém? Meus irmãos, tem muitas pessoas que estão trabalhando e de repente acham que o seu trabalho não tem sentido, que não tem razão todo o esforço que realizou. Já aconteceu de você trabalhar o dia todo, limpar a casa está cheirosa e de repente chega o marido do futebol e diz: opa, peraí, eu não quero que o meu trabalho seja em vão. E existem situações, meus irmãos, que muitas vezes a gente pensa assim: olha, por que eu fiz tanto esforço, por que eu fiz isso tantas vezes? Meus irmãos, quando alguém descobre que o seu trabalho foi em vão, a desmotivação pode gerar aflição, angústia, tristeza e até mesmo a morte. Tem pessoas que ficam tão chateadas, tão entristecidas porque o seu trabalho não rendeu, que elas ficam deprimidas. Conta-se a história de um sistema prisional que os guardas, para não deixar os presos muito tempo ociosos, obrigavam eles a carregarem pedras exaustivamente. Mas de que forma? De um lado para o outro. Então acordava um dia e dizia assim: olha, vocês vão ter que pegar essas pedras e levar para aquele lugar. E eles pegavam as pedras e levavam para aquele lugar. E depois no outro dia: agora pega aquelas pedras e traga para o mesmo lugar. E eles pegavam as pedras e levavam para o mesmo lugar. Isso continuamente. E a história é que alguns presos, sem conseguir encontrar um sentido lógico para tudo aquilo, entraram num colapso emocional e, não aguentando mais aquela situação, acabaram cometendo suicídio. Por quê? Porque ele não via sentido para aquilo. Por que eu estou fazendo isso? E a história diz que eles não aguentaram. E aí, meus irmãos, nós vemos que um trabalho inútil é um trabalho cansativo. Mas segundo a palavra de Deus, a boa notícia que temos nesta noite é que o vosso trabalho
E eu vou repetir isso várias vezes, meu irmão, porque eu quero que você saia encharcado disso nesta noite. O vosso trabalho não é em vão no Senhor. Sabe por quê? Porque, meus irmãos, até mesmo os versículos anteriores desse texto comprovam esta verdade. Ou seja, o trabalho de vocês jamais será esquecido. Em quem? No Senhor. É importante nós atentarmos para essas verdades. Tem pessoas que não acreditam nessas verdades e vivem a vida para si mesmos, mas chegará um dia em que perceberão que sem Jesus tudo perde a razão. Sem Jesus não dá para viver. E essas pessoas, meus irmãos, acreditando ou não nesta verdade, isso nunca irá mudar a realidade do fato que sem Jesus a vida não tem sentido. E por isso que precisamos servir a Ele, por isso precisamos andar com Ele, e precisamos adorá-lo, trabalhar, sabendo que nada é vão. O homem nunca será suficiente para si mesmo. Ele não tem razão para viver dentro de si mesmo. Até mesmo podemos consultar os filósofos. Os filósofos podem ser estudados em todas as escolas do mundo, porém jamais descobriram o mistério desta boa nova. E qual é a boa nova? O vosso trabalho não é vão no Senhor. Eles trabalharam, mas não havia esperança no coração deles. Por isso, meus irmãos, que aqui a boa notícia, nesta noite, que todo o trabalho, todo o sacrifício que fizermos, não é inútil diante do Senhor. Você está aqui nesta noite, eu não sei qual o seu sacrifício, ou quanto que você tem se dedicado ao Senhor, mas eu quero dizer para você, não desista, Ele não é vão no Senhor. Por exemplo, se nós formos para o livro de Ruth, capítulo 1, versículo 1, 16 e 17, conta-se a história de uma moabita, e essa moabita decidiu acompanhar Noemi e deixar a sua terra natal. Ou seja, quem conhece a história sabe que ela perdeu ali seu marido, seus filhos, e de repente quando disse, olha, fica aí na sua terra que eu vou voltar, Noemi disse, Ruth disse, não, eu não vou fazer isso, eu vou ficar com você. Tanto é que ela disse, não insista comigo, para que te abandones e deixe de seguir-te, pois aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu ali contigo, e haverei de ser sepultado. Que o Senhor me castigue, como lhe aprovesse outro motivo, que não seja a morte, venha me apartar de ti. Veja bem, Noemi disse, olha, Ruth, eu não tenho nada para te dar, mas ela disse, eu quero ficar contigo. Amém? Eu vou ficar com... Mas tem aqui a sua terra, tem aqui o seu povo. Ele disse, não, eu quero ficar contigo. E qual foi o resultado deste sacrifício na vida de Ruth? Se você abrir comigo Mateus capítulo 1, versículo 5, você vai ver que o nome dela está na genealogia de Jesus. Amém? Talvez alguma coisa que você não faria, mas ela disse, eu prefiro andar com o teu povo. Um sacrifício, meu irmão, um trabalho que ela fez. Se nós formos lembrar de Raabe, acolhendo os espias em Jericó e colocando o fio de escarlate na janela, Josué capítulo 2, nós podemos ver uma mulher que estava lá e diz, olha, eu vou acolher vocês aqui, olha, você corre um risco de receber espiões na sua casa, não, mas eu vou fazer isso. E qual foi o resultado deste sacrifício? Valeu a pena, sim ou não? Se você for ver lá, Mateus capítulo 1, versículo 5, o nome dela também está na genealogia de Jesus. Por que eu estou dizendo isso, meus irmãos? Porque o trabalho não é vão no Senhor. Porque a palavra de Deus ainda diz, Hebreus 6,10, Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciaste para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Meus irmãos, você tem feito isso? Será que você tem servido, você tem buscado servir? Aqui nós vemos que todo o trabalho que nós fazemos para o reino, ele não será esquecido de quem? De Deus.
Por isso que Paulo está dizendo o que vocês fazem para Deus não passa despercebido. O que vocês fazem para Deus tem valor. O que vocês fazem para Deus não é inútil. O que vocês fazem para Deus transcende esta vida. E a boa notícia é o que vocês fazem para Deus não ficará perdido no mar do esquecimento. Por isso, meus irmãos, com base nessas verdades, que tudo quanto você fizer para o Senhor, no Senhor, Ele não esquece. Amém? Isso deve alegrar o nosso coração. Com base nessas verdades, então, o que você deve fazer? E aqui, meus irmãos, eu queria enumerar 3 atitudes enquanto Jesus não vem buscar a sua igreja. Precisamos trabalhar enquanto Ele não vem. E todo trabalho que nós realizarmos, mesmo com suor e com lágrimas, Ele irá ver. Agora, quais são as nossas atitudes? Porque o contexto dessa passagem é que o Senhor vem, haverá ressurreição. Quais são as atitudes? Primeira atitude, meu irmão, que nós vemos nesse versículo que nós lemos, na parte A, é que você precisa se manter firme nele. Já que o seu trabalho não será esquecido do Senhor, a primeira atitude é: mantenha-se firme nele. Amém? Manter-se firme, meus irmãos, é uma palavra que significa inabalável. É aquele que permanece no seu posto e não arreda o pé. Ou seja, ele fica firme ali. A palavra firme descreve a condição de alguém que tem uma firme convicção, que não muda de opinião, seja o que acontecer. Já viu gente assim? A pessoa tem uma opinião, aí outro fala outra coisa. Opa, peraí, eu já mudei minha opinião. Não, aqui firme seja firme naquilo que você conhece, crê no Senhor. É esta firmeza que é necessária, meus irmãos. Fato é, meus irmãos, que para estar firme no Senhor, isso não é para qualquer um. É preciso estarmos firmes nele. Mas não pense que você consegue isso por conta própria. Eu creio, meus irmãos, que precisamos sim de algo do Senhor para que a gente continue firme nele. E aqui eu me recordo, meus irmãos, de um texto lá em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 17, quando o rei Josafá, de repente os seus inimigos eram muito maiores do que ele. Então havia uma guerra, o povo de Deus e os seus inimigos. Agora os seus inimigos eram 3 reis, estavam guerreando, era um grupo numeroso. E aí quando nós vamos para 2 Crônicas capítulo 20, versículo 17, Deus diz para ele: olha, não tereis neste encontro que pelejar. Mas o que Deus diz? Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Não temais, nem vos assusteis, porque o Senhor é convosco. O que eu vejo neste texto e imagino essa situação é o seguinte: um chefe de estado é avisado que vem contra ele um grande exército, e nesta hora o que ele fez? O rei ficou totalmente abalado, a ponto de dizer, se você verificar o texto comigo, versículo 2 diz assim: em nós não há força, nós não temos força para combater o que? Este grande exército, não temos forças para isso. Já aconteceu você de sentir assim? De você falar assim: olha, eu não consigo, eu não aguento. De repente, sem força suficiente para o que tem que enfrentar, e o desejo é fugir. Aqui foi o que aconteceu com este rei. Ele diz: nós não temos forças para guerrear contra esse grande exército. O que fazer? É interessante que, apesar da falta de força, Josafá declarou algo interessantíssimo. Ele diz: eu não sei o que fazer, porém os meus olhos estão em ti.
E é justamente nesta hora que ele diz: eu não sei o que fazer, os meus olhos estão postos em ti. É justamente na hora que o Senhor diz assim: olha, essa peleja não é vossa. Amém? Ou seja, Senhor, eu estou olhando para o Senhor, o que vem do Senhor? E ele diz: olha, fica tranquilo, Josafá, porque esta peleja não é vossa, essa peleja é minha. Você não vai ter que pelejar. Ele diz: como assim? O exército inimigo, ele quer nos destruir. E eu vejo novamente, eu imagino o próprio Deus dizendo: olha, fique tranquilo, pois a peleja não é vossa, eu irei fazer. E eu creio, meus irmãos, que esse foi um momento muito importante para o povo de Israel, de acreditar no Senhor. A ordem de Deus, a que Deus dá é: não façam nada, não batalhem, apenas vá à guerra e fiquem firmes no posto que eu te coloquei. Amém? Aqui eu aprendo, meus irmãos, uma coisa importante para a igreja: nós precisamos ser crentes maduros. O que Deus estava dizendo para ele, para aquele exército, é o seguinte: olha, a peleja é minha. Ótimo, Senhor, então posso ir para casa? Não, você não pode ir para casa não, vá para o posto que eu quero te colocar. Eu creio, meus irmãos, que cada cristão tem um local, um posto que Deus o colocou. E por mais que às vezes as lutas querem nos destruir e nos desviar, e talvez tenham pessoas que saíram desse posto nesta noite, Deus te diz nesta noite: volta para o teu posto. Mas Senhor, eu não aguento. Não é para você batalhar, é só para você ficar firme aí parado, que eu vou fazer. O problema é que tem gente que não quer ficar parado, ele corre. Você está entendendo? Mas Deus quer, meus irmãos, que a gente fique no posto que Ele nos colocou. Ou seja, a ordem era: olha, a peleja é minha, mas vocês precisam sair à guerra. Para quê? Para pelejar? Não, para ficar firme nele. Ficar firme. Vede o que eu vou fazer. Meus irmãos, é para ficar firme esperando o agir de Deus. E aqui o que aconteceu com o exército se posicionou na frente da guerra, sem guerrear externamente, pois a verdadeira guerra era uma guerra interna. Sabe qual é o problema maior do cristão? Não é o exterior, é o interior. Porque o interior é o que está a motivação da obediência. É para obedecer. Não, mas a guerra não é minha, então eu nem vou lá. Opa, não, obedeça, continua. Fica firme. É uma batalha interna, meus irmãos, de obedecer. Tem pessoas que poderiam dizer assim: olha, já que eu não estou nessa guerra, eu vou embora para casa. Não, não vá embora para casa não, fique firme aí. Fique firme, meus irmãos. É a guerra da obediência. E eu creio que tem certas batalhas, lutas, que Deus não quer que você faça nada, apenas fique firme e obedeça. Tem gente que diz assim: olha, eu sou espiritual, qualquer problema que vem para mim eu resolvo. Para com isso, meu irmão, isso é bobagem. Tem certas coisas que Deus diz assim: olha, não é para você. Mas o fato de não ser para você não exige de você uma responsabilidade de ficar firme, ficar parado, esperando o que Ele irá fazer. E é interessante, meus irmãos, que o que Josafá fez. Josafá disse: olha, o Senhor já disse que a batalha é dele, mas Ele mandou para a gente ir para o campo de batalha. É Ele quem vai fazer. E eles pegaram os levitas, aqueles que conduziam o povo à adoração, e foram na frente adorando. E ficaram no combate, na frente de combate, fazendo o quê? Dando graças ao Senhor. 2 Crônicas capítulo 20, versículo 21 e 2 diz assim: Josafá designou cantores para louvar ao Senhor, que saíssem na frente do exército, vestidos de trajes sagrados, adorando e entoando. Olha o que eles estavam entoando: rendem graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Amém? E quando começaram a cantar e dar louvores, o Senhor provocou emboscadas contra os soldados, e eles foram todos derrotados. Amém? Meu irmão, olha que batalha maravilhosa. Na hora que era para guerrear, Ele diz: olha, você não vai guerrear, você vai adorar ao Senhor, e eu vou fazer. O Senhor nos pede para adorarmos, ficarmos firmes e adorarmos. Eu queria perguntar a você: será que você tem feito isso? Será que você já fez isso? Ou será que da sua boca tem saído palavras,
que são palavras de quê? De tristeza, de reclamação. Mas o que Deus quer, segundo o texto, é adorar. Fique no posto que Deus te deu e renda graças ao Senhor. Eu não sei, meu irmão, qual é a tua luta, qual é a tua dificuldade. Às vezes talvez você seja até incompreendido pela tua família. Às vezes você pode até se sentir, entre aspas, um ET. Quem já se sentiu assim? Fique no teu posto e continue adorando ao Senhor. Se coloque na posição, meus irmãos. A primeira atitude é: fique firme no Senhor. Meus irmãos, nós precisamos aprender a firmeza de estar na obediência diante do Senhor. Amém? Eu queria perguntar aqui nesta noite: quantos de nós temos ficado firme no Senhor? Não, pastor, às vezes é complicado. Eu sei que é. Eu não consigo, Senhor, eu sei. Mas se lembre que nós estamos falando que a firmeza está atrelada a quem? Ao Senhor. Que esta seja uma semana que você continue firme no Senhor e adore a Deus, e peça graça a Ele, e peça a sua misericórdia. Amém? Segunda atitude que nós vemos nesse texto. Primeira atitude que nós vemos aí no versículo: sede firmes. Segundo lugar, é sede constante. Não somente a firmeza, mas agora a necessidade da constância. A constância não é algo fácil. Nós vivemos um mundo de inconstâncias e instabilidades. A inconstância é considerada um grande mal. Sabe por quê? Porque ela prende você num ciclo de altos e baixos. Ora você avança, ora retrocede. Ora você está lá em cima, ora você está lá embaixo. Quem já se sentiu assim? Parece que é um tobogã de sentimentos. Você não consegue de repente manter um controle. Você fica à mercê de tudo que te acontece. Meus irmãos, aqui é a necessidade da constância. É necessário, meus irmãos, que a gente venha ser firme e ao mesmo tempo, meus irmãos, perseverante. Agora veja bem, a palavra firmeza e a palavra constância são palavras distintas. Ser firme descreve uma ação interna de coragem, de obediência, de tomar uma posição. Mas ser constante descreve alguém que não é movido por circunstâncias exteriores, que não muda facilmente de opinião quando as coisas são favoráveis. Então, por exemplo, você pode ser firme e não ser constante. É preciso as duas coisas: ser firme interiormente, na obediência, e constante é quando de repente vem um vento do lado de fora e você quer te abalar, e você diz assim: opa, eu sou firme, mas agora eu não aguento. Não, ele diz: continue. É perseverar apesar da afronta externa, de alguma coisa externa que vem atrapalhar o teu compromisso com Deus. Em outras palavras, ser firme descreve a posição de alguém em tempo de paz, e ser constante descreve a pessoa na mesma posição, mas agora em tempo de guerra. Ser firme em tempo de paz é muito fácil. Estou aqui firme na minha posição, mas se sopra o vento, ele falou: opa, peraí, eu pego o resfriado rápido, e aí já sai da posição dele. Não, meus irmãos, no Senhor a palavra nos exorta a sermos o quê? A sermos firmes, mas também constantes, ou seja, continuar no nosso propósito. O problema maior é que nós somos muito inconstantes. Eu me lembro que a corrida maior que eu tive foram 10 quilômetros. No início eu disse: olha, eu estou preparado. Corria pelo um banco que eu trabalhava aqui em Brasília. Estou preparado. E os primeiros quilômetros eu estava lá todo cheio de energia. Mas no decorrer do caminho, 1.300 corredores, no decorrer do trajeto, eu comecei a perceber que as pessoas sumiram. Eu falei: meu Deus, eu estou ficando para trás. E aí veio no meu coração aquele desejo de desistir. Eu estou sozinho aqui, eu não vou pagar esse mico, chegar lá no final de todo mundo. E a corrida era 10 quilômetros. E teve uma hora que eu disse assim: olha, eu não aguento. E quando ia passar no lugar onde que tinha aquelas pessoas que serviam água, não tinha mais nenhum copo, não tinha mais água, e eu tinha que caminhar sozinho. E eu me lembro que os 3 quilômetros finais era uma subida.
Agora imagine, meus irmãos, eu já estava desanimado, eu já não tinha mais forças, e ainda tinha uma subida, e eu sozinho, olhando para um lado e para o outro, dizer: olha, eu vou desistir, é melhor eu parar aqui e ir embora para casa. Mas eu me lembro que, numa das esquinas, quando eu passei, uma pessoa chegou e disse assim para mim, olhou para a minha cara e viu que eu estava querendo desistir e disse: continua. Só isso. Ah, meus irmãos, como isso foi bom para mim. Pelo menos tem alguém que disse. Eu corri e consegui chegar ao final. 296. Glória a Deus. Ficou 1000 para trás. Foi a plaquinha que me deram. Meus irmãos, às vezes parece que você está correndo sozinho, não é? Eu estou sozinho na igreja, ninguém olha para mim, na fé, a minha família, e você diz: olha, eu amo ao Senhor e quero viver com o Senhor, mas as situações da vida vai querendo te fazer desistir, fazer recuar. Mas o que você deve fazer, meu irmão? Não desista. Eu sempre digo isso: procure pessoas que sejam mais crentes do que você. Meu irmão, crente de boa boca, meia boca já tem um monte aí. Procura gente que ame ao Senhor, que de repente vai te dar uma força. Continua, meu irmão, desiste não. Seja constante. Amém? É disso que precisamos, meus irmãos, no Senhor. Não desista, continue caminhando, e Deus há de fazer. 1 Reis capítulo 18, versículo 43 diz que Elias orou 7 vezes no cume do monte Carmelo, antes que as águas caíssem do céu sobre a terra. Ele poderia ter desistido. O grande profeta: vamos lá orar. Ele orou a primeira vez, vê lá, não tem nada. Orou a segunda vez, não. Terceira vez, quarta, quinta, sexta. Aí lá no final, olha, tem uma mãozinha aí. Aí ele corre. Meus irmãos, a sua desistência na oração, qual tem sido? Pastor, eu já não oro mais. Cansei de orar. Já viu gente assim? Você já foi assim? Meu irmão, seja constante na oração. Aqui nós vemos Elias que orou insistentemente e Deus agiu. Eu me lembro da igreja primitiva, Jesus foi assunto ao céu e todo mundo ali: olha, Jesus não vá. Eu imagino, eu mesmo falo: Senhor, não vai não, fica aí com a gente. E a ordem: ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos. Agora eles foram para Jerusalém. Eu imagino a primeira reunião de oração, como é que foi? Todo mundo: Deus vai mandar o Espírito Santo. Segundo dia: Deus vai mandar o Espírito Santo. Terceiro dia: eu tenho que ir no supermercado. As situações vão acontecendo na vida da gente. Eu tenho outro compromisso. E eu imagino, meus irmãos, que aqueles dias ali foram dias que foi para provar a fé. Deus poderia enviar, Jesus poderia enviar o Espírito Santo na primeira vez que eles foram lá no cenáculo? Poderia, sim ou não? Sim. Mas ali houve a necessidade da constância, meu irmão. Cada dia. E aí lá no 10º dia, estando todos reunidos, todos quem? Aqueles que estavam lá, desceu o Espírito Santo. Eu imagino que talvez alguma pessoa foi até o 9º dia, no 10º dia não dá para ir, perdeu. Meu irmão, quantas vezes nós perdemos a bênção do Senhor? Por quê? Não somos constantes, não andamos mais um pouquinho. Eu creio, meus irmãos, que vivemos um tempo que precisamos ser mais constantes na oração, na busca pelo Senhor, que o Senhor há de fazer. Os grandes avivamentos sempre foram precedidos de intensa e perseverante oração. Amém? Orando e buscando ao Senhor. Tem uma hora que o vento vem, meu irmão, e quando o vento vem, ele arrasta todo mundo. Mas é necessário que sejamos perseverantes no Senhor, meu irmão.
Seja um crente maduro, persevere. As situações vão querer tirar você do foco, mas persevere. Seja firme, seja perseverante, continua, não desista. E qual é a motivação de não desistir? O vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém? Não é vão no Senhor. O Senhor tem bênção para a sua igreja, e por isso precisamos o quê? Perseverar no Senhor. Amém? Constância no Senhor. Em terceira atitude, meus irmãos, que nós vemos nesse texto, que devemos também ter no Senhor, sermos firmes, constantes e também abundantes na obra do Senhor. Simples assim. Isso quer dizer que tudo o que fizermos para o reino, para o Senhor, nunca será inútil. Aqui aprendemos: se você se mantém firme e resiste aos ataques externos, você agora está pronto para o próximo passo. E o próximo passo é frutificar. A ideia aqui é de frutificação. A palavra abundante significa exceder no número fixo. Previsto significa ir além, acima do que se espera. A pergunta é: que crente você é? É o crente que é, ou é aquele que excede? Que tipo de servo você é? Que tipo de trabalho que você tem desempenhado? Fala: olha, eu só faço isso aqui porque outro vai fazer, eu não sou escravo de ninguém. Já viu gente assim falando? Meus irmãos, aqui ele diz que você deve surpreender, ir além do que pediu. Em outras palavras, é fazer mais do que o convencional, é superar as expectativas. A ideia aqui é de uma árvore que supera a produção dos frutos. De repente você pôs uma árvore lá e de repente aquela árvore não produziu, mas no outro ano ela superou, e você diz assim: o que eu vou fazer? Eu tenho que distribuir os frutos porque tem fruto demais. É importante que a gente venha verificar isso aqui, meus irmãos. É esta a ideia, meus irmãos, de produzir em excesso. Então o que nós vemos nesse texto, que de um soldado se espera não apenas que tenha firmeza, não apenas que tenha constância, mas também que apresente resultados excedendo no que faz. Amém? Meus irmãos, você precisa exceder no que você faz, porque está fazendo para o Senhor Jesus. Pastor, mas isso é difícil. E eu vou dizer para você, você não dá conta de fazer isso sozinho. Mas nós temos um Deus, amém, que nos ajuda nesta hora, meus irmãos. Quando nós olhamos para o ensino do Sermão do Monte sobre o serviço abundante no Senhor, lá em Mateus capítulo 5, versículo 39 e 41, há algumas ideias aqui interessantes. Diz assim: se alguém te ofender com um tapa na tua face direita, o que você vai fazer? Ninguém me bate não. É assim que você vai fazer? Olha o exceder. Aqui o texto diz assim: volta-lhe também a outra face. Agora, meu irmão, quem consegue fazer isso? Ninguém. Mas o Senhor está vendo. Amém? Parece que é tudo inútil, mas Ele diz: o vosso trabalho, o vosso serviço que dói em você, não é inútil para mim. O Senhor vê quando você é humilhado e você continua ali firme nele. Amém? Quando nós vemos ainda esse mesmo texto: se alguém te forçar a andar 1 milha, o que fazer? Espera aí, eu já andei 1 milha. Não, vai e anda mais 1. Ou seja, anda com ele 2 milhas. Vai um pouco mais, exceda naquilo que você deseja fazer. Se alguém te forçar, e se alguém quiser ainda tirar a tua túnica, o que você vai fazer? Olha, me dá a sua túnica. O texto diz: deixe também a capa. Meus irmãos, será que por acaso você uma vez excedeu no que você já fez para o Senhor? Senhor, eu já vim na igreja, estou de boa, não preciso de mais nada. Não, meu irmão. No Senhor, o cristão verdadeiro, ele sempre excede. Amém?
E quando ele obedece à palavra do Senhor, com certeza o reino de Deus será glorificado. Por isso que o texto diz: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Que tipo de oração você vai fazer por aqueles que vos perseguem? Queima ele, Senhor, acaba com ele. Não, meu irmão, a oração é para abençoar o que vos persegue. Aqui está dizendo, meus irmãos, é você sobressair, amar os inimigos. Meu irmão, não é fácil amar uma pessoa que sempre pisa no seu pé, mas no Senhor você pode fazer isso. Amém? Você pode caminhar. Talvez você diga assim: olha, eu não dou conta disto. Você não dá conta, nem você, nem eu, nem qualquer ser humano, meu irmão, por si mesmo dá conta. Mas, segundo o texto que nós lemos no versículo 57, o poder está no Senhor. Tanto é que ele diz: graças a Deus que nos dá a vitória. Por quem? Nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele quem dá a vitória. Não é você que faz, mas Ele que faz por você. Por isso que a frase no Senhor, que aparece no final do versículo, deve ser aplicada a tudo aquilo que fazemos para Ele. Por exemplo, nós só poderemos ser firmes se o formos em quem? No Senhor. Só poderemos ser constantes se o formos em quem? Só poderemos ser abundantes apenas se formos em quem? É tudo no Senhor, meu irmão. É tudo por Ele, é tudo por Ele, para Ele, glória pois a Ele. A graça do Senhor é quem nos habilita, capacita, meus irmãos, para que nós façamos, nós sejamos firmes, nós sejamos abundantes, nós sejamos perseverantes. É Ele que faz isso. Por isso, não devemos nos desanimar, porém, temos que obedecer ao Senhor, sendo firmes, constantes e abundantes, e nosso trabalho será recompensado pelo Senhor.